revolución. Mucho tiempo ha pasado que desde Jimbidono tipos con botas y cascos intentaron establecer su trono. Al ver el agua que caía desde la montaña, niños gritaron. Poco a poco la gente se reunía y los días pasaron y pasaron, mientras las compañías construían el infierno, sin importarles que el terreno sea ajeno. Ellos no lo pueden reclamar porque tu tierra te quieren quitar, para que las minas se vayan a dar. No les importa si te tienen que matar. ¿En qué mundo vinimos a parar? Estos minerritos nos quieren matar. Con toda nuestra tierra quieren acabar. Nuestra selva virgen la quieren explotar. No te dejes por nada de nada, por ello convencer. Mucha maravilla y riqueza te pueden ofrecer. Sigamos en la lucha que los vamos a vencer, para que después el agua la podamos beber. Con este pueblo se quieren meter, pero les juro que no van a poder. A la gente que se ha expuesto ya los han matado, pero solo hasta aquí. Ellos han llegado, nos han insultado, criticado, maltratado. De nuestras tierras se han adueñado. No podemos reclamar, no podemos protestar, porque entonces nos empiezan a enjuiciar. Eu sou professor titular aqui na Exalc, na área de genética e biodiversidade, e trabalho com biossegurança, utilizando marcadores moleculares para ver distância de contaminação, no caso do transgênico, né? Dessa forma, então, é que eu fui indicado para fazer parte dessa PNBio pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo MDA. Já fiz parte, já 6 anos atrás, eu fiz parte pelo MMA. Fiquei 4 anos lá e agora voltei com mais 4 anos pelo MDA. Eu fui diretor de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente no primeiro governo Lula. Por isso que fui indicado pelo MMA também. Bom, então a minha especialidade é fluxogênico, no caso de eucaliptos, né? Mas também de outras culturas agrícolas. Meu tema prioritário é fluxogênico e contaminação. Contaminação, por exemplo, de milho, né? Que é por polinização cruzada, igual ao eucalipto, né? Então, dessa forma, eu estou sempre com essa PNBio por causa dessa especialidade que eu tenho. No caso do eucalipto transgênico, os estudos feitos são muito inadequados, ou falta muita informação básica em todos os aspectos, vamos ver. Só que as empresas têm muita pressa, na verdade, para ter hegemonia no setor, né? Então, o que eles querem ter é hegemonia biotecnológica, que isso, na verdade, é propaganda, né? Para ter o domínio do mercado. Então, essa, na verdade, é a questão. Tanto é que hoje as empresas estão divididas. Algumas empresas concorrentes da Suzano, né? Que está propondo esse transgênico H421. Eles acham que, na verdade, existe falta de informação ainda para que se aprove o eucalipto transgênico. As próprias empresas concorrentes, na verdade, estão considerando que as informações não são suficientes, bem embasadas, na verdade, para garantir, de fato, a liberação comercial, né, que é o caso agora. Principalmente porque é uma cultura perene, né, não é uma cultura anual, como milho, soja, etc. Então é um organismo diferente. E por isso que até em nível internacional
existe um alerta, na verdade. Foi proposta quase uma moratória na Convenção de Diversidade Biológica, em 2009, para que não se aprove comercialmente, somente para pesquisa, não se aprove comercialmente as árvores transgênicas, né? Isso está na Convenção da Diversidade Biológica. Então, se quiser invocar alguma regulação internacional, podemos chamar a Convenção da Diversidade Biológica, que é muito claro, o princípio da precaução deve ser levado em conta na questão das árvores transgênicas e até que estudos muito seguros de fato sejam efetuados com segurança de longo prazo, que isso demonstre que não há de fato nenhum impacto, né, sociocultural, social, né, das árvores transgênicas no meio ambiente e na saúde humana e animal. Enfim, então existe também um aparato internacional, na verdade, que dá suporte a isso, na verdade, para que a gente considere com temeridade, na verdade, a aprovação do eucalipto transgênico. Esse é o ponto, vamos dizer, mais internacional. Agora, em nível, vamos dizer, do processo em si, do eucalipto transgênico, a gente está considerando que o ponto principal que deve ser atacado deve ser o impacto no consumo de água pelo eucalipto. Primeiro que ele já é considerado uma espécie de alto consumo de água. Normalmente já é taxado de uma espécie de alto consumo de água, isso é unânime, né? Na verdade, não é uma crítica infundada. E o que deve ser considerado se, de fato, esse eucalipto transgênico vai impactar mais ainda essa história do consumo de água. E os pesquisadores, professores pesquisadores da Exalc, da área de hidrologia e silvicultura, são unânimes em dizer que, de fato, haverá impacto, porque a maior taxa de consumo de água, de fato, ela é, na verdade, nos primeiros 4 anos, e depois começa a estabilizar. Então, vamos ver, o que vai se fazer é exatamente, vamos ver, fazer uma variedade transgênica em que o consumo de água é maior nesse período inicial, que é, vamos dizer, o objetivo do transgênico, diminuir aumentar a taxa de produção de madeira e diminuir a rotação da cultura de 7 anos para 4, 5 anos. Então, vamos ver, vai se fazer exatamente mais potencialmente gastador de água, né? Isso está muito claro nós conversamos com os professores e eles fizeram um laudo para nós, em que eles são claramente, vamos dizer, nesse conceito de que o eucalipto transgênico, diminuindo a rotação, vai aumentar realmente o impacto sobre o consumo de água. Então, esse é o primeiro ponto que devemos destacar. E isso é importante porque esse aspecto eles não consideraram, não avaliaram no processo. Isso não consta no processo. Então, é uma falha muito grande, de fato, que é um ponto super importante e que não consta no processo. Então, é uma falha muito grande. Então, a gente está considerando que esse é o ponto fundamental. O segundo ponto fundamental é o do fluxo gênico, que hoje, né, o eucaliptus transgênico tem uma regulamentação, tem um comunicado número 2 da CPNB, em que se advoga que a distância para se evitar a contaminação
de um transgênico ou não transgênico de eucalipto seria de 1.000 metros. Então, só que as empresas não querem aceitar esse 1.000 metros, porque a área de bordadura seria tão grande, vamos dizer, para plantar 2.000 hectares de eucalipto transgênico, precisaria quase mais uma área de 2.000 hectares de bordadura para se evitar a contaminação. Então isso tornaria inviável, na verdade, as plantações de transgênicos, né? Vamos ver, por causa dessa distância de 1.000 metros. Por isso eles querem rebater isso, e eles estão colocando um trabalho científico em que se testou essa distância de contaminação, e só que eles consideram que 2,5%, por exemplo, que o trabalho diz, de contaminação a 550 metros, seria, na verdade, não seria esse o valor a ser considerado, porque 2,5% de contaminação, eles acham que é uma contaminação aceitável. Né? Quando a gente acha que para a produção de semente melhorada, para isolar uma área de produção de sementes, 2,5% de contaminação, de fato, pode ser aceitável. Agora, para a contaminação de transgênico, que é um processo, na verdade, que não tem como consertar, sabe? Contaminou. É irreversível, na verdade, esse processo. Então, no caso de transgênico, é completamente diferente. Então, a gente acha que, de fato, esses trabalhos científicos que estão sendo apresentados estão sendo interpretados erradamente, pensando que é para a produção de sementes, né? Para isolar a área de produção de sementes, por exemplo, tomate de sementes, que devemos ter essa distância de 1.000 metros, já que a abelha Apis mellifera, que poliniza o eucaliptus, voa realmente muito longe, voa até muitos mais quilômetros de distância, tem citações, só que, vamos dizer, foi aprovado para você ter 1.000 metros. Então a gente quer defender, brigar por esses 1.000 metros, que eles querem, na verdade, querem, vamos dizer, questionar e fazer uma distância menor de 100 a 200 metros. Igual fizeram com o milho. Né? O milho, na verdade, é uma vergonha, na verdade. A distância de desenvolvimento do milho. Mas é outro problema. A outra questão fundamental, na verdade, é a questão da certificação pelo FCC. Né? Bom, essa empresa que está apresentando a proposta é certificada pelo FCC, assim como as várias outras empresas que estão também propondo projetos de certificado de transgênicos, de eucalipto, também são certificados. Então, vamos dizer, há uma contradição aí nesse aspecto. Quer dizer, eles são certificados, o FCC está claramente, vamos dizer, contrário, na verdade, à certificação em áreas com transgênicos de eucalipto. Portanto, então, a empresa está, vamos dizer, indo contra, na verdade, os princípios da certificação. A gente deve considerar que a última, na verdade, assembleia que houve pelo FCC, no final de 2014, no final do ano passado, reafirmou novamente, não alterou nada em relação a isso. Que são ainda, vamos dizer, então não há nenhuma mudança, nenhuma alteração nessa questão. Então eles não aceitam de fato. E foi referendado isso no final do ano passado. E não há nenhum sinal de que a curto prazo isso mude de fato. Então a gente, vamos dizer, acha que eles estão indo contra uma regra da certificação, né, internacional. Enfim, seria um absurdo, de fato,
eles insistirem na aprovação, no uso comercial do eucalipto transgênico, sendo que eles são certificados pela FSC. Então, portanto, não tem sentido nenhum essa questão. O que é o FSC e qual a importância dele para o setor? O FSC é uma instituição internacional que certifica empreendimentos principalmente florestais, né? E é a principal certificadora. Tanto é que todas as empresas grandes de celulose no Brasil são certificadas pelo FSC. Tem outras certificadoras menos importantes, mas a mais importante, sem dúvida nenhuma, é a FSC, unanimemente, né? Então, é muito importante frisar isso, de fato, que eles precisam disso, já que, tanto é que eles são todos certificados pela FSC. Então, eles achavam, de fato, que com a repercussão da audiência pública, em setembro do ano passado, que isso talvez alterasse o lobby lá na FSC. Mas não surtiu efeito, porque a Assembleia decidiu, de fato, que não deveria haver mudança em relação a isso. Então, portanto, vamos dizer, esse é um ponto importante que vai contra, na verdade, a vontade dessa empresa de querer aprovar comercialmente um eucalipto transgênico que não pode ser incluído numa área certificada pela FSC. E, por último, mas não menos importante, já que tem um aspecto social importante, é a questão do mel. Vamos dizer, o mel do eucalipto já foi constatado que ele vai ser contaminado pelo transgênico, né, pelo pólen, já que, na verdade, o mel tem um conteúdo de pólen significativo, né? E, portanto, vamos dizer, o mel vai ser contaminado e, se de fato houver isso de forma expressiva, ele vai inviabilizar, na verdade, até a produção de mel orgânico, que uma boa parte desse mel produzido pelo Brasil é orgânico, né? É produzido por pequenos produtores, agricultores familiares. Então vai ter um impacto social importante. Nós produzimos 40 mil toneladas de mel. Essa estatística é oficial. E, portanto, vamos dizer, nós somos o 10º produtor de mel do mundo. E a grande parte desse mel é de pequenos produtores, né? De pequenas associações, cooperativas, inclusive que estavam presentes na audiência pública, né? E eles são unânimes de dizer que não querem, de fato, na marca deles de mel, o T de transgênico, né? Seria um desastre muito grande, de fato. Então, esse aspecto alimentar é importante, porque, de fato, tem um viés social importante, né? É lógico que o impacto sobre o mel também é um outro aspecto importante que deve ser considerado na questão do mel. Então, achamos que, enfim, por esses aspectos todos que nós estamos levantando no documento que estamos fazendo para esse processo, ao nosso ver, questiona profundamente, na verdade, a aprovação. Infelizmente, nós somos minoria absoluta na CBNB e vamos ter que admitir a aprovação. Mesmo com todas essas críticas, mesmo com todas as falhas no processo,
a gente acha que vamos aprovar em 5 de março. Agora, é importante, na verdade, que haja repercussão desse documento, que de fato mostre que existem falhas importantes no processo, e que mesmo assim a gente vai aprovar esse processo do transgênico do eucalipto sem nós queremos de fato. Na verdade, é um processo que é a Constituição da CNB, enfim, a forma como os membros são convidados, né, da CTNB, já que a grande maioria não são pesquisadores de biossegurança, mas sim pesquisadores de biotecnologia. E a comissão é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, os biosseguranças que estão lá são minoria absoluta. E por isso que eles querem aprovar. Eles são pró-transgênico, pró-biotecnologia, querem aprovar, vão aprovar, mesmo com a nossa documentação, na verdade, comprovando que não existem informações seguras ainda para aprovar o produto transgênico 421. A CTNB, você acha que tem uma estrutura democrática? Como é que os pesquisadores são financiados por essas empresas? Na verdade, não é democrático. Nós temos, vamos dizer, 14 membros da CTNB são indicados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que é pró-transgênico, sabidamente pró-biotecnologia, pró-transgênico. Então, só com esses dados, com esses membros indicados pelo MCT, já daria para aprovar o transgênico. E com o apoio de outros ministérios, eles têm 20 votos, na verdade. E nós temos no máximo 7 votos. Então, não há maneira de ser democrático, de permitir que haja discussão, que haja, vamos dizer, pelo menos uma discussão séria, né, não parcial, para aprovar o transgênico. Né? Então, é uma falha de concepção da CTNB. Inicialmente, quando foi aprovada em 2005, a Lei de Biossegurança, a CTNB teria que ter 2/3 dos votos para aprovação. O que seria razoável, de fato, né? Um assunto tão importante. Mas logo no ano seguinte, um decreto da presidência mudou esse quórum para aprovação para maioria simples. Então, com 14 votos, eles aprovam. Então, não há como não aprovar. Não há como, vamos dizer, ser um debate democrático. Para mim, é competência científica. Né? Então, é importante eu destacar exatamente questões científicas, fluxo gênio, a questão da água, vamos dizer, invocando o laudo desse professor, Paula Lima. Né? Eles incluíram Paula Lima no processo, mas como sendo favorável, né? Achando que os artigos dele falavam em favor de diminuição da rotação. Né? Mas quando perguntamos para ele, não tem gente contra. E temos base científica para isso. Aí ele já fez um laudo de 7 páginas, que eles apresentavam. Professor Paulo Lima. Paula Lima. Walter de Paula Lima. Quem é ele? É o principal pesquisador na área de hidrologia do Brasil, na área florestal. Então, ele é o papa nessa história. E é lógico, tanto é que eles vieram aqui para ver, né? Só que
Olha, eu não sou floral, então eles puseram a biografia dele, mas sem muita consistência. Agora eu estou apresentando o mesmo professor, o mesmo autor, mostrando que o argumento é contrário ao eucalipto transgênico da rotação. Uhum. Na área de genética e biodiversidade. E trabalho com biossegurança, utilizando marcadores moleculares pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo MDA. Já fiz parte, 6 anos atrás, eu fiz parte pelo MMA. Eu fiquei 4 anos lá e agora voltei por mais 4 anos pelo MDA. Eu fui diretor de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente no primeiro governo Lula, e por isso que eu fui indicado pelo MMA também. Bom, então a minha especialidade é fluxogênico, no caso de eucaliptos, né? Mas também de outras culturas, de culturas agrícolas. Meu tema prioritário é fluxogênico e contaminação. Contaminação, por exemplo, de milho, né? Que é por polinização cruzada, igual ao eucalipto, né? Então, dessa forma, eu estou no CPNBio por causa dessa especialidade que eu tenho. No caso do eucalipto transgênico, os estudos feitos são muito inadequados, ou falta muita informação básica em todos os aspectos, vamos dizer. Só que as empresas têm muita pressa, na verdade, para ter hegemonia no setor, né? Então, o que eles querem ter é hegemonia biotecnológica, porque isso, na verdade, é propaganda, né? Para ter o domínio do mercado. Então, essa, na verdade, é a questão. Tanto é que hoje as empresas estão divididas, né? Algumas empresas concorrentes da Suzano, né? Que está propondo esse transgênico H421, eles acham que, na verdade, existe falta de informação ainda para que se aprove o eucalipto transgênico. As próprias empresas concorrentes, na verdade, né, estão considerando que as informações não são suficientes, bem embasadas, na verdade, para garantir, de fato, a liberação comercial, né, que é o caso agora. Principalmente porque é uma cultura perene, né, não é uma cultura anual, como milho, soja, etc. Então é um organismo diferente, de fato. E por isso que, até em nível internacional, existe um alerta, na verdade. Foi proposta quase uma moratória na Convenção de Diversidade Biológica de 2009, para que não se aprove comercialmente, somente para pesquisa, não se aprove comercialmente as árvores transgênicas, né? Isso está na Convenção da Diversidade Biológica. Então, se quiser invocar alguma regulação internacional, podemos chamar a Convenção da Diversidade Biológica, que é muito claro. O princípio da precaução deve ser levado em conta na questão das árvores transgênicas e até que estudos muito seguros, de fato, sejam efetuados com segurança de longo prazo, que isso demonstre que não há de fato nenhum impacto, né, silvicultural, social, né, das árvores transgênicas
no meio ambiente e na saúde humana e animal. Enfim, então existe também um aparato internacional, na verdade, que dá suporte a isso, na verdade, para que a gente considere com temeridade, na verdade, a aprovação do eucalipto transgênico. Então esse é o ponto, vamos dizer, mais internacional. Agora, em nível, vamos dizer, do processo em si, do eucalipto transgênico, a gente está considerando que o ponto principal que deve ser atacado deve ser o impacto no consumo de água, principalmente, na verdade, porque eu destaco que eu sou um professor titular, né, que eu fui indicado pela CTLU pela minha competência científica, né? Então é importante eu destacar exatamente questões científicas, o fluxo gênico, a questão da água, invocando o laudo desse professor aí, Paula Lima, né? Eles incluíram Paula Lima no processo, mas como sendo favorável, na verdade, achando que os artigos dele falavam em favor de diminuição da rotação, né? Mas quando perguntamos para ele, falou, não, estamos terminantemente contra. E temos vários científicos para isso. Aí ele fez um laudo, 7 páginas, que eles apresentavam. Professor Paulo Lima. Paula Lima. Walter de Paula Lima. Quem é ele? É o principal pesquisador na área de hidrologia do Brasil, na área florestal. Então, ele é o papa nessa história. E é lógico, tanto é que eles vieram aqui para trás dele, né? Só que ele falou, olha, eu não sou favorável. Então eles puseram a biografia dele, mas sem muita consistência. Agora eu estou apresentando o mesmo professor, o mesmo autor, mostrando que o argumento é contrário ao eucalipto transgênico, diminuindo a rotação. Patria, mala palabra de cada oligarquía que aprovechó tu sangre para engordar mejor. Yo no quisiera verte de sucia minería misma, quémate el aire, las aguas y la flor misma, quémate el aire, las aguas y la flor. Codiciosos delirios por más billetes rondan ríos, lagos, lagunas, quieren contaminar. Vuelven noches sombrías a tus bellas auroras y hasta el sol lo vuelven mancha con su bilis criminal. Y hasta el sol lo vuelven mancha con su bilis criminal. Patria, mala palabra de cada oligarquía que aprovechó tu sangre para engordar mejor. Yo no quisiera verte de sucia minería misma, quémate el aire, las aguas y la flor misma, quémate el aire, las aguas y la flor. Pum, pum, pum.
viento de la soledad, rodeados de ambición e inseguridad. Buscamos a nuestros hijos un legado dejar, para que a futuro vivan y que haya paz. Traficantes de vidas y de conciencias llegan ya, con sus ideologías egoístas te cegarán. ¿A cuántos pobres el oro podrá comprar? Si amas tú la vida, no te convencerán. Como David y Goliat, una desigual batalla habrá que librar. Al monstruo del poder deberemos vencer, o pueda ser que mañana no se pueda saciar nuestra sed. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas tu vida, cuídala. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas a los tuyos, protégela. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas tu vida, cuídala. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas a los tuyos, protégela. Desigual batalla habrá que librar. Al monstruo del poder deberemos vencer, o pueda ser que mañana no se pueda saciar nuestra sed. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas tu vida, cuídala. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas a los tuyos, protégela. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas tu vida, cuídala. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas a los tuyos, protégela.